Olá, irmãos. Meu nome é Marina e hoje eu fui convidada para deixar aqui com vocês uma palavra para quem assiste o nosso canal no YouTube. Eu vou falar sobre uma coisa que a gente escuta muito falar na igreja, que é o alimento espiritual, mas eu também vou falar sobre os falsos alimentos, sobre aquilo que muitas vezes a gente está ingerindo, pensando que são coisas de Deus, pensando que é o alimento que veio do Senhor, mas na verdade são falsos alimentos. São alimentos que trazem engano para a nossa vida. Eles podem até trazer consolo para a nossa alma, mas eles não estão de fato alimentando o nosso espírito. Como base, hoje eu vou falar de Eva, lá em Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus já sabia que existiriam alguns tipos de fome que ele precisaria suprir na vida deles. Então Deus coloca lá o alimento para o corpo físico. Ele fala assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores que eu coloquei, de tudo que está aqui, vocês podem comer. Vocês podem comer o animal também. Vocês têm outro suprimento, que é o suprimento de relacionamento humano. Ele colocou Adão, ele olhou para Adão e falou: acho que o Adão está precisando de alguém. E aí ele criou a Eva. Então, ele supriu essa parte emocional também. Ele supriu a parte de família, porque os dois podiam constituir família. Ele supriu a parte do trabalho, porque ele disse para Adão e Eva: ó, lavra a terra, cuida dos animais. Tudo que eles podiam precisar ou podiam sentir necessidade estava ali, estava disponível no jardim. Mas nasceu dentro de Eva uma outra fome, que era um desejo que ela estava sentindo que não estava sendo preenchido com aquilo que ela tinha ali no jardim. E a Bíblia nos mostra, aqui no versículo 8, que o Senhor Deus ele passeava ali pelo jardim na viração do dia. Então, o suprimento espiritual, o alimento espiritual, ele também estava disponível para eles, porque o Senhor vinha falar com eles todo dia. Só que o fato de a gente ter o alimento disponível não significa que a gente está se alimentando. O alimento está lá, o alimento está disponível, mas muitas vezes a gente não come daquele alimento. Quando a gente encontra Jesus e a gente se converte, a gente aprende que a gente é chamado para sentar na mesa com Ele, porque aí a gente se tornou filho. Mas nem todo mundo que está sentado à mesa está se alimentando. O fato de você sentar à mesa não quer dizer que você está comendo daquilo que está sendo servido. A gente vê isso muito na vida de Judas. Judas estava ali, Judas era um dos 12. Ele andava com Jesus. O mesmo alimento que era servido para todos os outros era servido para Judas, mas Judas não estava comendo daquilo que era servido para ele. Ele estava se alimentando de outros lugares. Então, talvez, quando ele chegava à mesa de Jesus, ele já estava cheio. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. A gente se enche durante o dia de outras coisas. Ah, meu trabalho. Aí a gente trabalha. Trabalha. A gente se alimenta ali. Aí a gente chega em casa e a gente se alimenta da nossa família. E aí agora eu estou cansada, então eu vou me alimentar um pouquinho da internet. E aí a gente chega à mesa. Todos os dias a mesa está lá preparada para nós. Jesus está lá esperando, a presença está lá, mas a gente está tão cheio. A gente está cheio demais. E aí a gente
não quer comer daquilo que está sendo oferecido. Naquele dia a gente, não. Amanhã, quem sabe? Amanhã a gente tenta de novo. Só que aí chega o amanhã, e no amanhã, novamente, a gente está comendo de todas aquelas coisas que Deus criou para ser um suplemento na nossa vida. Aquilo que ia complementar a nossa alimentação. Mas a gente transformou o suplemento no alimento. E a gente não vai encontrar Deus nessas coisas. O alimento que Ele tem para nós não está ali. Ele criou, sim, a família, Ele criou o casamento, Ele te deu um trabalho, Ele criou todas essas coisas. E elas são boas para nós, mas elas não são a nossa fonte de alimento principal. Elas são algo que nos ajudam a nos alimentar. Mas o nosso alimento mesmo está na palavra. Está na palavra que sai da boca de Deus, não em qualquer palavra, mas naquela que sai da boca de Deus. Então, Eva, naquele momento ali no jardim, ela fez igual a gente costuma fazer na nossa casa. A gente está lá e surge uma fome. Surge uma fome, você abre a geladeira. Você olha, tem aquele tanto de coisa, aí você fecha a geladeira e fala assim, nossa, não tem nada para comer. Foi o sentimento de Eva no jardim. Ela olhou tudo aquilo e estava cheio, tinha muita coisa disponível ali, mas ela pensou dentro dela assim, nossa, não tem nada que eu desejo comer aqui. O que eu desejo, o que o meu coração está desejando, está justamente naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a única árvore que o Senhor falou que era a única que eu não podia comer. E aí eu imagino que Eva começou a passar naquela vitrine todo dia, porque era o que o coração dela estava desejando. E aí o Senhor aparecia na viração do dia. O alimento espiritual que ela precisava chegava todo dia, mas ela decidiu que aquilo ali não supria o desejo da alma dela. A alma dela queria outra coisa. Então, ela começou a cobiçar o fruto. E aí que surge o nosso primeiro falso mestre, que é a serpente. A serpente olha para Eva, fala assim, existe uma necessidade na alma dela que não está sendo preenchida aqui. Então, eu vou oferecer uma coisa para ela que parece muito correta. Aos olhos humanos, não tem nada de errado em comer esse fruto aqui. Mas é só uma distorção da verdade. E aí ele fala para ela assim, não, olha só, Eva, você não vai morrer. É porque, na verdade, Deus sabe que quando você comer esse fruto, você vai ser igual a Ele, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ter o conhecimento de todas as coisas. Mas, na verdade, depois que ela come, o máximo que ela tem conhecimento é de que eles estavam nus. E aí o máximo de coisa que ela aprende também é a coser uma folha e fazer uma roupa. Porque o resto, eu não acho que ela se tornou igual a Deus, não. Eu acho que ela alcançou algum conhecimento, mas nem perto daquilo que Deus conhece. A Eva foi pega numa ilusão. E é isso que os falsos mestres costumam tentar vender para a gente como alimento. São falsos alimentos, eles se parecem muito com a palavra, muito com a verdade, eles parecem até corretos. É uma coisa correta, não estou fazendo nada de errado. Mas eles, na verdade, são falsos alimentos. Quando eu era criança e tinha uns aniversários, sempre tinha aquela cereja no bolo ali. Todo mundo cobiçava aquela cereja do bolo, todo mundo queria aquela cereja do bolo, a gente brigava pela cereja do bolo. E quem ficava com aquela cereja se sentia tão vitorioso, assim, era como se tivesse ganhado uma coisa esplêndida. E aí, depois que eu cresci, depois de tanta luta por essa cereja, eu descobri que, na verdade, a cereja do bolo era só chuchu mergulhado em suco de groselha. E eu acho que eu nunca me senti tão enganada com uma informação, porque era tão gostoso, todo mundo queria tanto, todo mundo cobiçava tanto aquilo, mas no fim aquela cereja se mostrou só um chuchu com groselha. E são isso que as falsos alimentos, as falsas doutrinas fazem com a nossa vida. Elas se parecem muito com a verdade, elas são corretas, elas são coisas até boas. Chuchu com groselha não é ruim, quem comeu sabe. Mas elas não são a coisa verdadeira. Então a gente vê ali
que essas pessoas, elas tinham o alimento disponível, igual nós temos o alimento disponível. O Senhor deixou o alimento disponível para todos nós, ele está aqui, todo mundo tem esse alimento. Mas a gente trata esse alimento, muitas vezes, como a gente trata a nossa dieta. Ela existe, eu só não sigo. Eu tenho uma dieta. Aí a pessoa te pergunta assim, mas e aí, você faz dieta? Não, eu tenho uma dieta. E fazer já é uma outra coisa. Porque exige algum esforço da nossa parte, existe alguma renúncia da nossa parte. E aí o ser humano ele tem a tendência de, então, achar um meio termo. Entendi, eu não posso tomar refrigerante. Mas eu também não quero tomar suco, então já sei. Eu vou tomar o refrigerante zero. Olha só, não é o refrigerante, não é o suco, mas é uma coisa que é mais ou menos aquilo que Deus me pediu. E aí a gente vive essa vida fazendo mais ou menos o que Deus pediu para a gente. A gente não toma o refrigerante, mas a gente também não toma aquilo que é bom para nós. A gente acha uma maneira de dar uma volta naquilo que Deus está tentando nos oferecer. E aí, é assim, olha, a pornografia não é bom para mim. Mas a Bíblia não fala nada sobre séries com muitas cenas de sexo e nudez. Então, tudo bem, não é pornografia, não é o refrigerante, mas eu também não gosto de suco, então eu vou tomar um refrigerante zero aqui, um meio termo, porque ninguém falou nada sobre isso. Mas isso, na verdade, somos nós nos enganando. A gente acha que a gente está se alimentando, a gente acha que está recebendo de Deus, mas, na verdade, a gente está comendo de coisas que estão acalmando a nossa alma. E aí isso é o perigo de, muitas vezes, em vez da gente ir na palavra, procurar felicidade, procurar alegria, procurar aquilo que a gente precisa, a gente vai na autoajuda. Porque a autoajuda faz bem para a nossa alma. A autoajuda parece muito com Deus. Me ensina coisas boas, me ensina o que eu preciso fazer. Mas aquilo não está alimentando o seu espírito. O espírito é alimentado por coisas espirituais. E o único alimento espiritual que existe é aquele que parte de Deus. Então não adianta a gente tentar dar um alimento da alma para o espírito, porque ele não vai se alimentar, ele vai continuar com fome. E aí você vai estar alimentando a sua fome da alma, mas o seu espírito vai continuar ali, faminto. O seu espírito vai te falar assim, olha para mim, você não me alimentou. É você que está se sentindo bem. Isso parece bem, mas não é bem. E aí a gente vê isso em uma igreja, lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. A partir do versículo 1, que ele fala, a igreja em Sardes, ele escreve assim, eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então ele está falando assim, olha, eu olho para a sua vida, e talvez no Instagram, quem olha para você fala assim, nossa, ela está viva, olha, está super alimentada, está feliz, está falando de uma coisa que é boa para a alma. Está parecendo que ela entendeu as coisas. Só que, na verdade, você se alimentou de uma coisa que é morta, e aí Deus está falando assim, olha, você tem a aparência de que está vivo, mas, na verdade, não. Na verdade, a sua alma está cheia, mas o seu espírito está sendo negligenciado. Então, lembra das coisas que você foi alimentado, com as coisas que eu te alimentei. E se arrepende, porque todos os dias, é diário, todos os dias Deus prepara a mesa, o alimento já está disponível o tempo todo, e Ele nos deu mais que isso, Ele colocou dentro de nós o Espírito que nos ajuda a digerir aquilo que a gente está comendo. Então você chega na mesa, e não tem só o alimento ali, a presença também está ali. E Ele fala assim, vamos, come o alimento que eu vou te ajudar a digerir, que eu vou te ajudar a entender, que eu vou te ajudar a fazer alguma coisa com aquilo que eu estou te ensinando, que eu estou te dando de comer. Só que a gente não tem tempo para isso mais. A gente fica igual a Marta. Olha, Jesus, muito legal o que você está falando aí, mas eu tenho que limpar a casa aqui. Então, se você puder vir falando enquanto eu vou fazendo aqui o que eu tenho que fazer, vai ser melhor para mim.
Mas ele chama a gente para sentar. Olha, vamos sentar na mesa. Se alimenta. Eu vou te ajudar a entender. E aí depois você pode fazer as outras coisas do seu dia que eu também criei e que também vão ser boas para você, mas que não são aquilo que vai te alimentar. Só que a gente transformou as coisas que Deus criou para nós no nosso alimento. E aí a gente não tem tempo mais para comer disso. E aí a gente pega as outras coisas que podem ter aparência de alimento, a gente assiste 450 lives, a gente ouve várias pregações, a gente lê 5 livros de um cara aqui, 10 livros daquele outro cara aqui, mas a gente nunca vai na palavra. A gente não sabe o que está na palavra. A gente acredita naquilo ali que uma outra pessoa está falando que está na palavra. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele, para recebermos dEle, daquilo que sai da boca dEle. Sabe, e Ele tem coisas diferentes e coisas preparadas para cada um de nós todo dia. Sabe, e a gente só precisa ir lá e se alimentar. A gente vê na passagem da Samaritana que ele fala assim, se você soubesse, você me pediria, e eu te daria algo que vai matar completamente a sua fome. E a Bíblia nos mostra que se a gente buscar primeiro aquelas coisas que Deus está nos oferecendo, a gente não precisa se preocupar com as outras fomes que a gente tem. A gente não precisa se preocupar com a fome física, a gente não precisa se preocupar com a fome da alma, porque a partir do momento que a gente foca em se alimentar do espiritual, todas as outras coisas são acrescentadas à nossa vida. Então, Deus nos chama, quando Ele nos conhece, quando a gente encontra Jesus, há uma reeducação alimentar. Ele fala assim, olha, eu sei de tudo que você se alimentou no mundo. Eu te conheço, mas eu te chamo agora para se alimentar daquilo que eu estou te oferecendo. Eu sei que isso aqui que eu quero te dar de comer, além de matar a sua fome para sempre, vai transformar a sua vida. Porque a gente não tem paciência. A gente trata a palavra, a gente trata o alimento espiritual literalmente como a gente trata a nossa dieta. É assim, eu vou seguir 2 semanas, se eu não ver resultado, não faço mais. Estou largando aqui, porque não está funcionando. Claramente, fiz 2 semanas, não está funcionando. Ou então, a gente só se preocupa com a mudança física. Não, eu não quero que toque no meu interior. Mas, se o Senhor quiser transformar tudo em volta, estamos aqui, estou disposto. E não é para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para, primeiro, a gente ser transformado por dentro, porque essa transformação por dentro, quando a gente vai se alimentando, ela também transforma por fora, e aí a gente começa a ver os resultados. Mas, para isso, tem que existir uma persistência na alimentação. Não é com um dia. Um dia comi aqui, agora vai dar tudo. Não é uma semana. É uma coisa diária. E aí, a gente pensa em dieta de muitas maneiras, né? A maioria das pessoas não gosta da dieta. Porque a gente pensa como uma restrição. É um monte de coisa que eu não posso fazer. E a gente enxerga a dieta. É um monte de coisa que eu não posso comer, é uma restrição, é um impedimento. Mas a definição no dicionário de dieta é modo de vida. Então, Jesus não está te chamando para você não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. Não é isso que Ele está te oferecendo. Ele está te oferecendo uma mesa cheia, que tem tudo que você precisa, você pode sentar lá e você pode se alimentar, mas Ele também está te dizendo que se você persistir naquilo, você vai chegar a um resultado, você vai ver mudança, você vai ter transformação. Ele não te chama para limitação, Ele te chama para modo de vida. É essa a definição. E aí, às vezes a gente, como ser humano, pensa que a gente sabe melhor. Aí a gente até segue a dieta, mas a gente está ali comendo chocolate escondido. Mas você não está enganando a Deus. Você está enganando a você não está enganando ninguém. Sabe? Então, a gente até aceita o convite da mesa, a gente come algumas vezes. A gente, às vezes, até se mantém comendo muito tempo, mas aí a gente levanta da mesa e a gente sente falta daquele alimento que agora a gente não come mais, aí a gente passa a comer ele escondido. Só que isso é auto-engano. Você não está enganando a Deus. Deus
vê todas as coisas. E aí a gente chega em frente ao outro e o outro vai ser enganado, porque o outro não me viu comendo chocolate escondido. Mas aquilo ali fica em você, tem ali os farelos espirituais, as coisas que vão ficando, sabe? E isso não é saudável para nós. Ele não nos chama para uma vida de fingimento, ele não nos chama para uma vida de um alimento bom, mas agora eu não quero comer outra coisa. Ele nos chama para uma vida de constância, uma vida em que a gente vai receber tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai ter disponível tudo aquilo que a gente precisa, mas é necessário que a gente persista e que a gente se esforce naquilo que a gente se propõe a fazer. A gente olha muito para Judas e pensa assim, porque Judas fez aquilo porque ele não se converteu. Entendeu? Ele não era convertido, ele não houve mudança, mas o problema não estava na comida. Todos os outros comeram a mesma coisa. O problema estava na atitude de Judas frente àquilo que estava sendo servido a ele. E hoje eu vim chamar você que está assistindo, chamar a mim mesma, porque a palavra primeiro ela foi pregada a mim, para ter uma atitude diferente frente à mesa do Senhor. Sabe, não se aproxime da mesa já cheio, não se aproxime da mesa atarefado, sabe? Não sente à mesa assim. E em vez de se alimentar, assista TV. Não, sentei aqui, mas eu vou ver TV. Eu vou comer. Ou sente à mesa e comece a mexer no telefone. Peraí, leia um versículo aqui. Tá rapidinho, vou só responder uma mensagem aqui, Deus. Lê outro versículo. Tá, peraí. E aí você não está, de fato, se alimentando. Você está mais ou menos se alimentando um pouco. Não foi para isso que ele nos chamou. Então, eu espero que nesse tempo de quarentena, principalmente, que a gente tem mais tempo, que você está em casa, não perca o foco do alimento em Deus. Não se preencha de coisas que são lícitas, não são erradas, mas que podem te dar a ilusão de alimento espiritual, mas na verdade são alimento para a sua alma. Eu espero que essa palavra toque o seu coração e que você seja abençoado na prática dessa palavra.